Sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer a presença dos 5 membros, está em peso a Comissão de Educação da Casa, a pedido do nosso prefeito Marquinhos Trade, a pedido do nosso secretário Pedro Pedrocian Neto, da Fazenda, primeiro. E eu queria agradecer a presença da secretária de Educação. Eu queria agradecer também a presença do Dr. Volpe. Aqui estão os membros da comissão, deputado Coronel Davi, o deputado Lídio Lopes, deputado Antônio Vaz, deputado professor Rinaldo e o presidente, que é o nosso deputado Pedro Kemp. Eu fiz questão de fazer a abertura, porque é um assunto que interessa, e eu acho que Campo Grande tem o que falar. Elza Fernandes, secretária de Educação, a Natália, que é da Comunicação da CEMED, o Cláudio dos Santos, que é técnico da CEMED, o Kleber Ramos Gonçalves, que é técnico de apoio, Alcione Valadares, chefe da Divisão de Avaliação da CEMED, e o Valdir Leonel, superintendente de Gestão de Políticas Educacionais. Sejam muito bem-vindos. Aqui, como é de praxe, eu queria que tivesse a seguinte dinâmica, se fosse possível. E aí quero, Pedro, te agradecer a sua presença. Eu passo a presidência dos trabalhos ao presidente da comissão. A minha função aqui é só esta aproximação, e quem toca a reunião daqui para frente é o Pedro Kemp, que é o nosso presidente da comissão, e os membros que estão aqui. E se vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa, mas o Pedro Kemp normalmente deixa expor a situação, secretário, e aí posteriormente faz-se avaliação. Depois, no final, a secretária e o secretário e o Pedro Kemp vão ser ouvidos pela imprensa. Fechou? Muito bem-vindos. Passo nesse momento a presidência ao deputado Pedro Kemp. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. Quero cumprimentar o nosso presidente, deputado Paulo Correia, em seu nome e os demais colegas, deputados, secretários que já foram nominados aqui. Esse é um assunto extremamente importante para nós da Comissão de Educação, porque nós sabemos que todo o esforço que a sociedade faz para melhorar os índices da educação, eles devem ser destacados e valorizados por nós. Nos últimos anos, nós tivemos a aprovação de vários dispositivos, né, nesse sentido, a Lei do Piso Nacional de Salários, né, o próprio Plano Nacional de Educação, depois a implementação de 1/3 da carga horária dos professores, né, para planejamento, para hora-atividade, e as políticas que garantiram o acesso dos alunos nas escolas, né. Nós praticamente universalizamos no Brasil o acesso ao ensino fundamental, né. Hoje, na idade escolar, nós temos praticamente todos os alunos matriculados. Nós temos problema no ensino médio com evasão, né, e reprovação, e ainda nós temos um déficit importante na educação infantil, né? Mas avançou muito nos últimos anos. Se nós compararmos com 10, 20 anos atrás, nós avançamos bastante com a implantação das escolas de educação infantil, né? E nós sabemos que não se faz política em qualquer área sem recursos, né? Todas as políticas públicas, elas precisam de recursos orçamentários, né? E na área da educação não é diferente. Então, a gente, com muita satisfação, aprovou aqui na Assembleia Legislativa uma emenda na Constituição que estabelece mais um critério na repartição do ICMS, levando em conta a questão da educação, né? Eu queria, inclusive, destacar o deputado Coronel Davi, né, iniciou um debate lá atrás e todos os deputados abraçaram essa ideia, uma iniciativa da Assembleia no sentido de nós avançarmos nessa perspectiva, né? Então, queria abrir a palavra para os nossos visitantes aqui, para que eles pudessem se manifestar, e depois a gente abre para os membros da comissão, né, que quiserem se manifestar também.
Pode ser assim, nossa dinâmica? Primeiro, o secretário de Finanças do município. Bom, boa tarde a todos vocês. É uma grande satisfação estar aqui. Quero cumprimentar nosso presidente Paulo Corrêa, te agradecer, presidente, pela oportunidade, transmitir o agradecimento do nosso prefeito pela oportunidade de a gente estar aqui debatendo com os deputados. Cumprimentar nosso presidente Pedro Kemp, em seu nome estender aos demais deputados aqui presentes, cumprimentar a secretária professora Elza, e seu nome cumprimentar também a equipe da CEMED que está aqui presente. Presidente, nós estamos trazendo esse assunto aqui bastante preocupados com a importância que esse assunto ganhou. Quando, no final do ano passado, o Congresso Nacional tornou permanente o Fundeb, além disso tudo, fez uma série de modificações, e uma delas importante no financiamento da educação, que é essa mudança do critério de repartição do ICMS, retirando a importância do valor adicionado fiscal de 75 para 65 e estabelecendo esse critério para a educação e jogando para as Assembleias Legislativas Estaduais estabelecerem os critérios. Nós não temos a pretensão de esgotar esse debate, acho que esse é um debate longo que começa hoje, né? Nós já tivemos a oportunidade de apresentar a minuta desse trabalho para o secretário Felipe Matos, que gostou. Nós já apresentamos também para a secretária Cecília, que gostou, mas não emitiu ainda um parecer final com relação a isso. Tem toda uma discussão que nós precisamos partilhar junto com a Soma Sul, porque é importante que a gente olhe isso aqui e diga assim, isso aqui não é uma fórmula que nós vamos apresentar de Campo Grande. Nós temos que pensar aqui o Estado como um todo, certo? Então, ela é um debate suprapartidário, é um debate acima das cidades, é um debate acima do momento, né? Nós temos que pensar como financiar a educação no longo prazo no Mato Grosso do Sul, e essa é uma proposta que nós vamos começar a colocar no debate para verificar de que forma nós podemos lapidá-la, aperfeiçoá-la, né? E então a primeira aproximação desse debate como um todo. Essa emenda constitucional, que no nosso caso altera o artigo 153 da Constituição, colocou, como os senhores sabem, em 65% no mínimo, né, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços relacionados em seus territórios. Quando você altera de 75 para 65, naturalmente nós estamos perdendo a importância do valor adicionado fiscal, que no caso de Campo Grande é bastante forte. E, de cara, eu mostro esse dado para vocês. Então, desses 10 pontos percentuais que nós estamos alterando, 1,79% vem de Campo Grande. Tá? Então, nós vamos pegar uma massa de dinheiro para custear a educação, no valor de 10 pontos percentuais do total que é feito do rateio, e desses 10 pontos percentuais, o município que mais contribui com essa perda de dinheiro é Campo Grande. Em segundo lugar, é Três Lagoas, depois vem Corumbá, na sequência Dourados, aqui eu não consigo ler, Maracaju, e assim por diante. De forma que Campo Grande, se nós vamos pensar o seguinte, perdemos esses 10% e não recebemos nada de volta, tá? Nessa hipótese absurda, nós perderíamos 11,63% do nosso ICMS, o que representa 51 milhões de reais a menos por ano em Campo Grande. A minha preocupação é muito grande, porque Campo Grande vem caindo no valor adicionado fiscal ano após ano. É com esse conhecimento público de muitos, que nós tínhamos, na época do senador Nelsinho, cerca de 25% do ICMS. Hoje, a nossa cota parte é 15%. Então, nós estamos falando de 10 pontos percentuais a menos. Então, vamos discutir educação? Vamos discutir educação. Mas não podemos esquecer que Campo Grande, se não receber nada, ela vai estar sendo subfinanciada, porque nós temos uma quantidade de alunos muito grande, a professora Elza está aqui, né, só para a gente ter a dimensão. Campo Grande tem hoje 107 mil alunos cadastrados no censo. Na prática, nós temos 110, né, professora?
quase 109. Quer dizer, nós estamos falando de 109 mil alunos, de um total de 358 mil no Estado. Quase 1 em cada 3 alunos no nosso Estado está na rede municipal de ensino de Campo Grande. Então, ao perder esse ICMS, que é do VAF econômico, e distribuir para a educação, nos causa a apreensão de dizer o seguinte: será que nós vamos receber de volta esse dinheiro? Alguma parte, pelo menos? Né? E as 10 maiores cidades, elas conseguem vão custear 57% desse ICMS educacional. Tá? Então, na realidade, assim, os grandes perdedores são essas cidades que têm a economia mais forte. Tá? Em princípio. Perdedores em tese, tá? Porque a gente não definiu os critérios de repasse depois. Próximo. O segundo elemento da PEC, ela vai trazer a necessidade de até 35%, de acordo com o que dispuser a lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de no mínimo 10 pontos percentuais, e aqui eu chamo a atenção para o texto, tá? Com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Tá? Então, a emenda constitucional, o legislador nos deu esse parâmetro para perseguir. Então, a nossa vontade aqui é tentar interpretar o que quer dizer essas palavras aqui. Próximo. Como definir esses 3 conceitos mencionados na emenda constitucional? 1. Indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que significa aumento da equidade, que é igualmente importante na frase, e fala que deve-se levar em consideração o nível socioeconômico dos educandos. O que eu estou entendendo? Que se você não tiver um bom desempenho de aprendizagem, bom desempenho de resultado, de alguma forma nós temos que criar critérios de compensar isso, porque eu tenho que levar em consideração que, às vezes, a base desse aluno é mais fraca. Né? Às vezes está numa cidade muito pobre, num meio menos desenvolvido, e então a tendência é esse aluno render menos. Tá? Nós temos que dar um jeito de compensar. Próximo. Indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem. A emenda constitucional visa estimular o desempenho acadêmico das redes municipais de ensino, as REMs, distribuindo mais recursos para cidades com melhores resultados. Então, o constituinte, nesse caso, falou assim, olha, deve ganhar mais recursos as cidades, os prefeitos, as secretarias de educação que saírem na frente nos resultados de desempenho. Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, essa emenda constitucional, ela quis criar uma competição por excelência entre os municípios ao atrelar desempenho acadêmico com recurso financeiro. Então, é como se a gente tivesse um campeonato anual entre as cidades para ver quem se sai melhor, quem se sair melhor deve ser agraciado com mais recurso. E aqui a nossa sugestão. Para medir melhoria de resultados de aprendizagem, devemos levar em consideração, 1, a proficiência, presidente, medida pela prova do SAEB, que já está consagrado, a taxa de aprovação, a taxa de reprovação e o abandono escolar pelo censo escolar, nos anos iniciais captados pelo IDEB. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente apresenta esse indicador, nós não estamos inventando nada. Tá? Isso aqui é uma questão importante, porque a gente até pode, lá na frente, buscar um outro indicador de proficiência. Se o governo do Estado queira, lá na frente, apresentar uma outra provinha diagnóstica, eu acho que pode ser bem-vinda. Mas, na ausência desse indicador, a gente poderia começar trabalhando com o IDEB, que é um indicador consagrado, que é um indicador que todo secretário municipal de educação está visando. E ele não vai só olhar a proficiência, ele está olhando o fluxo. Ele olha a aprovação, ele olha a reprovação e, sobretudo, abandono. Né? A evasão, porque você pode ter em tese uma taxa de aprovação alta, mas porque muita gente saiu da escola, certo? Então só ficaram os bons e aqueles ali aprovaram. Então acho que o IDEB, com todos os problemas que o IDEB tem, que a gente sabe que tem, que nenhum indicador que vai olhar todas essas coisas vai ser perfeito, ele é o que tem de mais seguro que nós temos agora para captar
esse desempenho educacional. Então, a nossa proposta é conservadora no sentido de não vamos fazer invencionice com indicador de educação. Vamos usar uma coisa tradicional que é o IDEB. Se lá na frente, após um período de transição, a gente acordar que a gente faria uma outra prova diagnóstica, outros critérios, a gente poderia caminhar, mas no curto prazo, vamos usar o IDEB, que é a forma mais segura para não criar nenhuma distorção no Mato Grosso do Sul. Essa é a proposta inicial. Próximo. Discussão sobre aumento da equidade. Ainda que haja premiação dos melhores desempenhos acadêmicos, a emenda constitucional preconiza uma distribuição relativamente homogênea dos valores por aluno entre os municípios, sob pena de perda da equidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu olhar apenas o critério de desempenho, eu vou me esquecer de um critério de distribuição, que seria uma espécie de um ticket médio por aluno. O que a gente precisaria ter? Uma base fixa de que, assegurando que cada aluno, cada rede municipal de ensino e, portanto, cada aluno vai ter assegurado pelo menos um mínimo que ele receberia para ser financiado através desse CMS Educação, e uma outra parte que seria atrelado aos desempenhos educacionais. Mas nós não podemos atrelar tudo ao desempenho educacional sem esquecer a questão distributiva. Então, para que você tenha um ticket médio por esse estudante, para que seja assegurado o financiamento desses estudantes, a gente precisa olhar o tamanho das redes municipais de ensino. Uma das preocupações nossas aqui em Campo Grande, ao colocar esse critério como importante, que é, nós temos 107 mil alunos, se nós perdemos esses 50 e tantos milhões, esses alunos vão estar subfinanciados. Significa que eu vou ter que dizer para os sindicatos professores, para a ACP, e falar assim, olha, pessoal, o piso 20 eu não consigo chegar, porque me retirou a forma de financiar a educação. Então, nos causa bastante apreensão com relação a isso, desfinanciar redes municipais grandes como a nossa. O que a gente acha? Que tem que ter financiamento para nós e tem que ter para o pequeno também. Não pode ser só para os grandes, tem que ser para os grandes e para os pequenos. E por isso que nós vamos propor um critério de distribuição por aluno. Tá? Próximo. Nível socioeconômico dos educandos. Como fazer justiça social nessa distribuição? Algumas redes municipais de ensino possuem baixo desempenho acadêmico devido ao baixo nível socioeconômico da sua população. E isso deve ser mitigado conforme o legislador da emenda constitucional disciplinou. Sugestão. Nós estamos criando, de novo, não inventando nada. Enquanto a gente estava usando o IDEB, aqui nós estamos propondo o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do município, que também é consagrado, que também é calculado pelo IBGE, tá? Que também tem suas limitações, mas é um indicador bastante seguro do nível de desenvolvimento humano. Próximo. Então, qual que é o primeiro conceito dessa equação? Esses 10%. Bom, o primeiro elemento, as matrículas do município em relação ao total de matrículas dos municípios. Então, de cara, os municípios vão receber proporcionalmente ao tamanho das suas redes. Acho que é o critério mais justo de equidade. Não adianta você pegar e falar, dar tudo para alguém que não tem um número significativo de alunos. Então, o primeiro critério dessa distribuição é, quantos alunos o senhor tem, prefeito? Quantos alunos você precisa financiar? Tá? Então, é a participação relativa de cada município em relação ao total de alunos do Estado. Esse é o primeiro elemento, que a gente está chamando de equidade, e o lema é, para cada um, de acordo com as suas necessidades. Eu tenho mais aluno, eu preciso de mais recurso. Segundo, vamos estabelecer uma competitividade da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha 10% do número de alunos do Mato Grosso do Sul. Tá? O Estado tem 358 mil, eu tenho 35.800 alunos. Eu tenho 10% dos alunos. Tá? Então, eu teria 10% dessa distribuição, só que aqui eu estou sendo premiado. Por exemplo, o IDEB do meu município saiu acima da média do IDEB do Estado em, por exemplo, 10%.
Tá? A minha nota é maior que a média. Então, a minha participação relativa vai subir em 10%. Ou seja, aqui eu digo para os prefeitos, não vamos brigar por recurso. Cada um vai receber de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tamanho da sua rede municipal de ensino. Vamos competir aqui por desempenho. Todo ano, saindo a nota do IDEB, nós vamos ver quem está acima, quem está abaixo, quem que vai subir, quem que vai cair. Mas nunca vai subir demais que vai ferir a sua proporção no total de alunos do Estado. Tá? Então, vai guardar uma proporção com o tamanho da sua rede municipal de ensino. Então, estabelece-se uma competição, ano por ano, em quem vai subir e quem que vai cair. Então, equidade e resultados de aprendizagem para cada um de acordo com o seu merecimento. Para cada um de acordo com as suas necessidades e aqui para cada um de acordo com o seu merecimento. A secretária Elza conseguiu ter um IDEB a mais, 15%, 20%, 30% acima, então nós vamos, nada mais justo que no ano que vem a gente receba mais recursos. E assim estabelece essa competição anual por notas. Próximo. E aqui, por último, para finalizar a nossa proposta de fórmula. Como considerar o nível socioeconômico? Presidente, a gente colocou um indicador que é o seguinte, a média do IDH dos municípios. Tá? Então, por exemplo, se você tem o IDH médio de todos os municípios do Estado, algo como quase 0,8, 0,78, né, que é um indicador que vai de 0 até 1, né, vamos supor que a média... Vamos fazer uma conta simples, 0,7 a média do Estado. Tá? Aí você pega um município como Japorã, que tem 0,58, ela está abaixo. Tá? Então, aqui eu tenho 0,7 em cima, aqui 0,5 embaixo, isso aqui vai crescer. Tá certo? Então, esse indicador é um indicador Robin Hood, digamos assim. Quanto mais pobre você é, melhora a sua participação relativa na distribuição. Então, com isso, nós estamos estimulando os prefeitos a aumentarem o número de matrículas, de um lado, nós estamos estimulando os prefeitos a melhorarem os resultados do IDEB, e nós estamos dizendo para os prefeitos que não conseguem ter bons resultados, porque tem pobreza no seu município. Nós vamos levar em consideração que você é mais pobre, que você não consegue atingir o nível de excelência dos demais com esse indicador aqui. Então, essa é uma fórmula simples, que acho que de fácil entendimento, que a gente... e é importante assim, vamos mostrar os resultados dela. Próximo. Bom, tem um estímulo à universalização do ensino, uma vez que os municípios que aumentam o número de vagas são beneficiados, uma competição por excelência educacional, né, um estímulo permanente à melhora do desempenho, seja o aumento da eficiência, aumento da taxa de aprovação, diminuição da reprovação e da evasão escolar. Os municípios pobres, com baixo desempenho educacional, terão assegurado um valor mínimo de distribuição pelo número de alunos, que é um ticket médio assegurado. Mesmo municípios pequenos, ela vai ter assegurado, porque é proporcional ao seu número de alunos. Os municípios pobres serão compensados por essa correção do índice de desenvolvimento humano, que é esse critério Robin Hood que a gente criou aqui. E, por último, um efeito que nós não tínhamos imaginado. Vocês vão ver as simulações depois. Municípios pobres e que possuem um baixo valor adicionado fiscal serão beneficiados pela inclusão do critério número de alunos, que é uma coisa que nós não imaginávamos inicialmente. Então, você pega, por exemplo, o caso de Japorã, Paranhos, Tacuru, Mundo Novo, quando você pega o valor adicionado fiscal deles, eles perdem 10%, mas eles perdem de nada. Praticamente de nada, que a participação deles é ínfima, né, nesse quesito. Né? Não tem indústria, não tem comércio, não tem um serviços fortes, geralmente municípios com muitos assentados, com muito analfabetismo, né, com casos de pobreza extrema. Né? Então, esse pessoal, quando você coloca um critério populacional, que é o número de matrículas, eles vão crescer de maneira significativa. Mostra o próximo slide. Ah, tá, aqui que eu queria mostrar para vocês. Para a gente falar de IDEB, tá? Vamos começar a se aproximar dos números do Estado.
Esse IDEB média é cerca de 5,45, você tem municípios de excelência, Nova Andradina, lê para mim, por gentileza. Nova Andradina 7,1. 7,1. Quem que vai na sequência aqui? Angélica, Costa Rica, Mataguaçu, Água Clara, Fátima do Sul, São Gabriel do Oeste, Naviraí, Itaquá do Sul, Tereno, Três Lagoas, Inocência, Sonora. Tá bom. Bom, isso quer dizer, a gente vai forçar todo ano esses municípios que estão abaixo para chegarem acima dessa média, porque toda vez que você está abaixo da média de 5,45, você é penalizado. E toda vez que você está acima da média de 5,45, você é beneficiado. Então, essa competição por excelência de notas vai criar uma tendência muito grande de competição. Os secretários de Fazenda, de Finanças, vão ligar para o secretário de Educação e falar, pelo amor de Deus, melhora essa nota. Certo? Prefeito vai falar, não, agora não é só merenda, pintar a escola, você entendeu? É assim, eu quero saber nota. E aí, como é que você saiu na provinha Saeb? Como é que você vai deixar esse aluno sair da escola? Evasão escolar não pode, pior é meu IDEB, vou perder ICMS. Então, você força o prefeito a olhar para a educação do ponto de vista econômico, que naturalmente já deveria olhar para isso, né? Só que você olha no longo prazo. Quando você negligencia a educação, você não sente no curto prazo, você sente no longo prazo. Agora, com isso aqui, nós vamos sentir no curto prazo. Quem negligenciar a educação, não vai receber no final do ano. Tá? Próximo. O IDH. O IDH eu falei 0,72, é o IDH médio ponderado do Estado. Se a gente fizer a média simples, ele cai um pouquinho. Tá? É médio ponderado pelo número de população e, naturalmente, Campo Grande contamina mais esse índice, porque a gente tem quase 1/3 da população do Estado. Mas você vê, tem municípios, aqui, ó, como Japorã, Paranhos, Coronel Sapucaia, Tacuru, Sete Quedas, que tem um IDH de país subdesenvolvido mesmo. Né? São casos e a gente tem problemas de exclusão social grave aqui. Grave. Então, esses são justamente os que são mais beneficiados. Então, por exemplo, ó, no caso de Japorã, a sua participação relativa sobe em 38% pelo fato de estar muito abaixo do IDH médio. Então, esse critério Robin Hood. Todo mundo que está abaixo dessa linha aqui é beneficiado pela fórmula. Por quê? No numerador nós colocamos o IDH médio e no denominador nós colocamos o IDH do município em questão. Próximo. E aqui a simulação dos ganhos e perdas em relação ao ICMS. Indígena. População indígena muito numerosa em Japorã. Então, muitos assentados, né? Então, aqui é o resultado, já olhando o índice de ICMS atual do município, publicado pela resolução Cefaz. Então, em relação a esse indicador que o município tem, se nós colocarmos, computando as perdas que esse município teria com o VAF, tá? Porque todos perdem 10%, uns mais ou menos, né? Mas todos perdem o seu 10% de VAF. E cada um ganha segundo essa fórmula. Olhando esse resultado líquido e comparando com o seu índice atual de ICMS, o que acontece com o seu ICMS? Olha só, e aí foi até surpresa para nós, porque caso como esse de Paranhos e de Japorã, cresce quase 100% o repasse de ICMS. Por quê? Justamente porque ele não tinha nada de valor adicionado fiscal, era irrisório a economia, e de repente quando você adiciona um critério populacional, que é o número de alunos, você injeta dinheiro nessas cidades. Então, tem muitas cidades menores, pequenas, de menor desenvolvimento relativo, que estão sendo muito beneficiados por esse critério de rateio. Campo Grande também, aí é importante dizer, mas é uma proposta só de Campo Grande. Não é só de Campo Grande. Campo Grande nem é a que mais ganha, nós estamos ganhando 7,1%, que não é nada extraordinário, porque todo ano, isso aqui oscila, o ICMS
os senhores sabem bem, muitas vezes oscila 10%, 15% dentro de um ano. Quer dizer, 7% não é nada de extraordinário. Tá? Sempre vai ter quem ganha, quem perde dentro de uma mudança de critério de rateio, porque o jogo é soma zero, certo? Nós estamos pegando um recurso e redistribuindo. Então, quem mais perde 7,3? 7,8? Quer dizer, não é uma mudança extraordinária, estou falando de 7,8. E aqui a gente poderia, para tornar mais palatável, criar uma espécie de regra de transição. Não precisa a fórmula entrar imediatamente. Nós podemos criar critérios de como que ela vai ser implantada, para mitigar aqueles que perdem. Vamos entrar num sistema de competição todo ano? Podemos fazer isso, mas alguns perdem imediatamente. Como que a gente pode suavizar isso e tornar essa perda dividida em alguns anos, que você nem sente? Porque aí tem crescimento econômico do município, inflação, você nem sente. Tá? Então, acho assim, é uma proposta de fórmula inicial. Lógico que a gente precisa ainda debater muito. Tá aqui, ó, critério de transição, perdão. Nós estamos colocando aqui, ó, esse último parâmetro da fórmula é o conceito Robin Hood, certo? Porque eu tenho o IDH médio dos municípios aqui no numerador e o IDH do município em questão no denominador. Então, aqueles que estão abaixo da média, como Paranhos, como Itacuru, tendem a ser beneficiados, porque a razão entre essas duas grandezas vai dar mais do que um, certo? Nós estamos propondo aqui, ó, colocar no denominador, quer ajudar ainda mais? Tira, por exemplo, 0,2, 0,1, um parâmetro artificial que nós criaríamos como regra de transição por 1, por 2, por 3 anos, tá? Fazer uma escadinha, para que aqueles que, ainda que alguns que eventualmente percam, possam ser mitigados, ter algum tipo de mitigação dessa perda. Tá? Então, essa que é a nossa proposta, nós estamos levando em consideração. Nós queremos aprofundar dentro desse debate, acho que cabe ainda uma reflexão mais aprofundada, mas é um primeiro número, uma primeira proposta para a gente analisar, e sempre de uma grande preocupação. Nós temos que levar esse recurso do ICMS para todas as cidades, sem subfinanciar a educação de algumas cidades, como, por exemplo, Campo Grande, como Dourados, como Corumbá, que possuem uma rede municipal de ensino bastante significativa. Essa é a proposta. Obrigado. Eu fico aberto à questão. Vamos abrir agora, então, para participação. A secretária Elza quer fazer uso da palavra? Boa tarde. Cumprimentar, em nome do Pedro Kemp, todos os deputados e os presentes. E, assim, só para reforçar um pouco tudo que o Pedro disse, né, e também agradecer essa oportunidade de estarmos aqui colocando essa proposta e discutindo, colocar assim, um pouquinho a realidade do município de Campo Grande. Conforme o Pedro Kemp disse, nós temos ainda um déficit de 6 meses a 3 anos de 7 mil crianças aguardando. Quando nós assumimos, em 2017, esse número era de 11 mil. Então, com as obras paradas que nós conseguimos inaugurar, que foram 5, mais uma escola do ensino fundamental, mais 2 EMEIs que nós alugamos prédio, nós conseguimos reorganizar alguns espaços e diminuir esse déficit. Porém, nós ainda temos esse número de crianças aguardando. E a partir do grupo 4, que é a obrigatoriedade, nós não temos hoje nenhuma criança desassistida. E também colocando assim, nós iniciamos em 2017 com 96 mil alunos na rede. E hoje nós estamos com quase 109 mil alunos. E tem também um fator que o Estado ele está gradativamente passando para o município o ensino fundamental 1, que são os alunos do 1º ao 5º ano. Então, nós estamos acolhendo esses alunos e aí, com isso, diminui o número de alunos do Estado, porque o Estado pode atender no ensino médio, principalmente, de maneira integral. Então, assim, são algumas questões, né, que eu gostaria de colocar na nossa realidade.
e ainda nós temos 11 obras a serem concluídas, e com tudo isso, de 2017 para cá, a gente vem conseguindo fazer o quê? Né? A gente trabalha muito junto, eu e o Pedro, né? Porque a gente briga muito por conta de recursos, mas a gente tem conseguido fazer o arroz com feijão, né? Nada mais além daquilo que a gente precisa manter, né? E com isso, nós conseguimos manter o nosso IDEB, não avançamos significadamente, porque nós não conseguimos implantar nenhum projeto tratando especificamente com pedagógico. Tudo que nós fizemos, todas as ações, foram realizadas pela nossa equipe da CEMED. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar pelo número de alunos que nós atendemos e também essa faixa etária de 6 meses a 3 anos, que eles permanecem em período integral. Então, o custo é muito alto e hoje, praticamente, nós atendemos de 0 a 3 anos quase 50 mil alunos, 45, 46. Então, isso que eu gostaria de colocar, né, para que nós possamos ter esse olhar diferenciado pelo número de alunos que nós atendemos. Nós temos 202 unidades e nós não conseguimos, nesse período, fazer grandes reformas que as nossas unidades precisam para atender os nossos alunos. E, principalmente, agora na pandemia. Nós temos uma previsão de retorno, tem todo um protocolo, mas a gente precisa ter esse olhar, e até falando na questão de ter como alfabetização, né, um critério para esse rateio do Fundeb, nós estamos num período crítico, onde as crianças estão 1 ano e meio em casa, então a alfabetização é a fase mais prejudicada, que as crianças estão em casa com os pais. Obrigada. Só cumprimentar aqui a todos, agradecer a presença do Pedro Ocean Neto, pessoa querida, preparada, que está aqui conosco, amigo de longa data, a professora Elza, secretária, o Leonel, os demais membros aí da CEMED. O Pedro fez aqui uma explanação bem didática, mas, ao mesmo tempo, ainda complexa, porque mexe com IDH, mexe com questão do IDEB e tantos outros critérios. E todas as vezes, Pedro, que discute essa questão do rateio, o Kemp está aqui há mais tempo do que os três, mas lembra, Kemp, quando teve aquela discussão, lembro que o Edil veio aqui, colocou outdoor na cidade, né, porque Campo Grande ia perder. Então, todas as vezes que discute esse assunto, os prefeitos também nos procuram. Agora, você falou uma coisa interessante, que é a questão da equidade. E para você alcançar a promoção da equidade, tem que analisar cada critério, porque cada município tem uma realidade. Você falou de Japorã, acho que 50%, Nelly, você que conhece bem lá, Mais de 50%. é da comunidade indígena. Então, eu acho que esse é o desafio, Pedro, e aí a minha sugestão, hoje, por exemplo, o prefeito o Ilha de Pedro Gomes me ligou e falou, cara, Campo Grande já quer pegar uma fatia maior, já começou a... Sério? Fiz uma videoconferência com eles, inclusive com o pessoal da educação, Pedro Gomes. Então, a minha sugestão, de verdade, o que eu quero que aconteça, na prática mesmo, é que haja justiça. E para que haja justiça, tem que analisar as peculiaridades de cada um, né, para que ninguém venha sofrer. Então, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão, acho que todos os colegas, porque você como presidente aqui da comissão, e também falar com o Paulo, nós temos aí a Associação dos Prefeitos, que eu acho interessante a gente ter esse debate com todos os prefeitos. Você é o técnico, né? Muitos prefeitos muitos deles talvez não vão entender tudo isso que você falou. Então, cada prefeitura tem lá um técnico, Leonel, para a gente chegar realmente no objetivo, que é promover a equidade. De uma coisa é certa, todos nós sabemos que o Brasil é uma vergonha em nível nacional. Quando você olha o ranking nacional, o Brasil, no quesito educação, né, Elza, está longe. E isso é uma coisa contraditória, é um paradoxo tão grande que, de um lado, um país rico, de dimensão continental, 7ª ou 8ª economia mundial, e, do outro lado, nós temos aí muitos milhões de analfabetos, água, quase que 50 milhões, não tem água potável. Isso aí é uma vergonha para todos nós. Nós que somos da educação,
e todos aqui passaram, ou como professor ou como aluno na educação, porque até o analfabeto sabe o que significa educação no desenvolvimento de uma cidade, de um país. Então, nós temos que, todos nós aqui temos esse objetivo, a nossa preocupação, que a gente realmente tenha uma educação de qualidade. E aí, essa competição que você falou é uma forma de provocar mesmo, é o prefeito a levar a educação como prioridade. Não é verdade? Então, eu gostaria de deixar essa sugestão para que tivesse esse debate com a representatividade de cada prefeitura na Soma Sul, para que a gente chegue naquela frase que eu gostei muito, equidade. E a equidade, nós vamos analisar a questão local, a questão do índice de todos eles, para que ninguém venha perder. Então, essa é a minha participação, e um prazer poder estar vendo você aqui, Pedro, conosco, o Leonel e a nossa querida professora Elza. Deputado Davi. Boa tarde a todos. Cumprimentar nosso presidente da comissão, deputado Pedro Kemp, nobres colegas que compõem essa comissão. Cumprimentar o secretário Pedro Pedrocian Neto, secretária Elza, dizer da nossa alegria em recebê-los aqui, os técnicos da CEMED também. Senhor presidente, eu acho que quem compõe a Comissão de Educação dessa casa tem alguns desafios a cumprir. Nós temos que trabalhar aqui na Assembleia na busca da melhoria da aprendizagem dos alunos do Estado de Mato Grosso do Sul e combater um inimigo que prejudique muito essa aprendizagem, que é a evasão escolar. E quando a gente vê um estudo que chega a essa casa e que começa a ser debatido aqui, onde o secretário Pedrocian Neto, com muita inteligência, nos mostrou aqui alguns parâmetros que devem ser utilizados, também tem a mesma opinião que o deputado Rinaldo quanto à questão da equidade. Mas me agrada muito o secretário Pedro, a secretária Elza, essa questão da competição, de receber melhor e mais recursos aqueles que se destacarem. Nós temos que fomentar isso mesmo. É como um pai, né, presidente, que tem alguns filhos em sua casa, e aquele que se dá bem nos estudos, pelo menos na minha casa era assim. Recebia um presente, recebia um carinho a mais, e sempre buscando a melhoria da aprendizagem, a busca de conhecimentos. E acho, senhor presidente, que concordo também com o deputado Rinaldo, de que nós temos que aprofundar essa discussão, temos que trazer aqui os demais representantes dos municípios, mas me agrada, viu, secretário? Me agrada que a gente já tenha um projeto já bem desenhado e que vai nos permitir aí estudar cada condição, as peculiaridades de cada município, mas eu entendo que isso será um avanço para o Mato Grosso do Sul e que certamente será copiado pelos demais estados da federação, porque nós temos que realmente privilegiar a educação. Se nós queremos um país melhor, nós temos que partir para a educação mesmo. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Deputado Coronel Davi, deputado Lídio Lopes, deputado professor Rinaldo, secretário. É muito importante o que nós estamos falando nessa tarde, que o secretário nos trouxe. A educação deveria ter o maior investimento, né? Nós estamos vendo que o nosso país, de uma certa forma, ficou um bom tempo atrasado por falta da educação, né? E esse critério pelo índice é muito importante, porque eu lembro que em São Paulo, quando eu fui vereador em São Paulo, eu fiz um projeto que incentivava o aluno a estudar mais, né? A ter uma premiação, ter um troféu, ter medalhas no final do estudo. E funcionou, aumentou o índice, né? As crianças
disputavam entre si, né? Mas uma disputa sadia, se esforçaram mais nos estudos, aprenderam mais e o índice aumentou. Isso é muito importante. Então, nisso aí, eu creio que está certo, né? Mas o que deveria ter, independentemente disso, né? Conforme o tamanho do município, o número de habitantes, deveria ter uma verba maior para os estudos. Isso aí eu acredito dessa forma, principalmente para Campo Grande, que é uma capital, né, uma grande capital, que é um dos melhores lugares do país para se viver. Aqui tem que ser exemplo, principalmente a educação. Se nós queremos crescer o nosso estado, porque eu, como vim de fora, eu ouço falar lá fora, e eu vejo o grande potencial que tem o Mato Grosso do Sul, sempre falo isso, né? O grande potencial que tem o Mato Grosso do Sul, mas o que precisa é os nossos alunos aprenderem mais, ter um estudo de qualidade. Claro que não é somente aqui, o Brasil todo precisa disso, na verdade, mas se nós queremos mudar o nosso estado em nível de crescimento no todo, a educação é o mais importante que nós temos. Se nós levarmos as nossas crianças a aprenderem mais, a ter um nível maior, então eu creio que tudo muda no nosso estado, porque nós vamos ter uma geração futura, né, que vão pensar, que vão desenvolver mais, que vão aprender mais, vão criar projetos, vão criar coisas extraordinárias para o nosso estado. Então, essa é a minha palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Quero comentar, presidente da comissão, deputado Pedro Kemp, deputado professor Rinaldo, Antônio Vaz, deputado Coronel Davi, comentar a secretária de Educação, a Elza, Fernando, nosso secretário de Finanças, Pedro Neto, e parabenizar, Pedro, pela iniciativa, né, de colocar esse projeto, pelo menos é um esboço inicial para uma discussão. Isso não vai ter como a Assembleia fugir, vai acabar caindo aqui, a demanda vai vir, não tem jeito. E, na verdade, quando se mexe em índices, é uma coisa doida. Todos os prefeitos vão espernear de todas as formas, né? Mas, realmente, a gente tem uns índices muito assustadores. Por exemplo, o IDEB médio ponderado, né, só apenas 32 dos 79, só 32 estão acima da média. Agora, o que mais é o seguinte, os menores índices que estão, são exatamente 7 municípios que são as maiores populações indígenas, né? E dentro desses 32, só 2 têm aldeias indígenas, né? Então, na verdade, os índices caem muito quando a gente chega nesses municípios que tem como Japorã, Miranda, Itacuru, Aquidauana, Anastácio, Sete Quedas, são todos municípios que têm um índice alto de população indígena. Na verdade, tem uma regra de transição, isso aí vai ter que ter, isso aí vai acontecer daqui uns 2 anos, mas tem que ter essas regras de transições e vai ter que discutir, não tem jeito. Mas parabéns pela iniciativa, acho que começa um esboço muito bom para ter um ponto de partida, né? E aí eu acho que vai se adequando no caminhar das coisas aí. Parabéns. Presidente, é só... Obrigado. Secretário Pedro, secretária Elza, eu particularmente considero uma proposta razoável, né? Porque leva em conta aquilo que é o espírito da lei, de melhorar o índice da educação. Então, quando você estabelece que aquele que se esforçar mais, né, que investir em políticas educacionais para melhorar o desempenho dos alunos, vão receber uma cota maior, você está levando os gestores a priorizarem a educação efetivamente, né? Porque na campanha eleitoral todo mundo fala que educação é a coisa mais importante do mundo, né? Mas na prática acaba sendo diferente. Então, isso aqui, como vai significar recursos, né, para o município, então todo mundo vai querer realmente investir para a qualidade, né, o IDEB do seu município melhorar. Mas, por outro lado, leva em conta a pobreza, né? A necessidade daqueles municípios que nós já citamos aqui, tem aldeias indígenas, assentamentos, a gente sabe que é uma realidade de carência. Por exemplo, agora na pandemia, né, as escolas, muitas escolas nas aldeias, elas fecharam as portas, não tem internet, né? O aluno não tem computador, não tem
um celular, né, que permita até acompanhar as aulas remotas. Então, é muito diferente da realidade, por exemplo, aqui do município de Campo Grande. Então, eu acho que há um certo equilíbrio aqui, de você premiar quem está realmente investindo na qualidade, mas também ajudar quem está lá embaixo a poder investir para também um dia chegar a ter uma situação mais favorável, né, satisfatória. Então, como os colegas já disseram, toda vez que se discute a repartição do ICMS aqui, é uma briga muito grande, né? Eu me lembro uma vez o deputado Júnior Mock levantou aqui uma discussão, né, para rediscutir na verdade, os critérios, né? E não avançou muito, e ia e parava, porque a pressão, né, dos prefeitos é muito grande. Mas agora nós estamos diante de uma emenda da Constituição, né, que precisa ser regulamentada, e eu acho que é um prestígio até para a nossa comissão e para casa vocês estarem aqui hoje, né, trazendo uma sugestão. Particularmente, como eu disse, achei uma proposta bastante razoável. Talvez precisa de aperfeiçoar uma outra coisa, né, para que alguns municípios não percam tanto, né, mas eu acho que é um ponto de partida para a discussão. Acredito que nós vamos levar em conta, né, essa proposta e vamos ter que debater muito aqui, né, também ouvir os demais municípios, para que a gente possa construir uma alternativa que possa minimamente atender a esse objetivo, que é melhorar a educação no Brasil, né? Eu acho que era isso, então, né? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Só mencionar na reunião, presidente, na Açomaçu, no dia 28, no dia 28, salvo engano, às 14 horas, está marcada uma reunião na Açomaçu para que a gente possa apresentar essa proposta e começar a validar com todos os outros prefeitos. A nossa preocupação era que nós elaboramos essa minuta de proposta de fórmula, mas a gente não queria que fosse vista como uma fórmula de Campo Grande, né? Tinha que ser uma fórmula consensual lá na Açomaçu. E lá eu acho que a gente pode ajudar também a pactuar. Acho que é importante, quando você vai fazer uma mudança estrutural dessa, que tem uma regra de transição e uma salvaguarda para aquele que perde. Tá? Então, pega ali, tinha um caso ali de um que perde 7%. 7% até que não é tão grande, tá? Porque ele oscila mesmo dentro do ano, você pegar o ICMS. Até que não é tão grande. Mas, ainda assim, alguém teve perda, alguém vai ter perda, com certeza. Então, que a gente criasse uma estratégia para mitigar essas perdas ao longo de 2, 3, 4 anos e vai suavizando isso até que a gente possa partir para esse novo cenário. Eu acho muito obrigado, presidente. Aqui teve um critério do número de alunos que eu acho que é importante, né? Também o Fundeb, ele vai nessa perspectiva de você distribuir os recursos de acordo com o número de alunos, né? A questão do estímulo para melhorar a qualidade na questão do IDEB, né? E compensar aqueles municípios pobres que precisam ter um investimento maior, né? Se vocês conseguirem, em termos de Açomaçu, né, um consenso. Consenso é difícil, né? Mas pelo menos assim trabalhar para que haja um certo entendimento, né, entre os prefeitos e tal. Para nós aqui facilita muito, né, o trabalho que nós vamos ter para frente, né? Uma observação, de repente, esses municípios, os prefeitos, né, que procuraram por vocês essa preocupação, foi a mesma preocupação nossa. Por quê? O que foi colocado como sugestão foi a questão da alfabetização, né, que veio da Secretaria de Educação do Estado. Então, essa foi uma das preocupações também, principalmente agora na pandemia, né, a gente ter como critério a alfabetização vai ser uma catástrofe. Então, eu acredito que essa é a preocupação dos prefeitos, porque como eu faço parte do grupo de secretários, né, do interior, tem muita questão, a preocupação dos secretários para decidir sobre isso daí, porque é uma preocupação de todos, se ficar nesse critério só alfabetização e não IDEB. Ontem, secretário, eu participei de uma reunião com representantes da CNTE
E tem uma avaliação que com essa pandemia nós vamos ter um atraso na educação assustador. Assustador, Alunos que estavam em 2019, no primeiro ano do ensino fundamental, eles vão chegar ao terceiro, quarto ano praticamente sem estarem alfabetizados. Tem muita evolução porque a alfabetização, ela requer muito a presença ali, né, do professor, uma metodologia de ensino e etc. E em casa, o pai e a mãe que trabalham, que tem um monte de coisa para fazer, não dão conta, né? Então vai ser um atraso. E o que é o grande problema hoje que eu vejo, que eu percebo? É o seguinte: o aluno está estudando aqui, está assistindo a aula no celular. Aí passa a mensagem aqui, chega uma mensagem, entra a mensagem no celular. Você acha que já não tira a atenção dele na hora? Já tirou ali, já não concentra, né? Muito complicado. Entendi, deixa do lado lá para ir. É verdade. Mas tá bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença do secretário Pedro, secretária Elza, os técnicos da CEMED e os colegas deputados que prestigiaram a nossa reunião. Com certeza é o início de todo um debate aqui, nós vamos levar em consideração a proposta de vocês, tá? Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião.